Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Juízes capítulo 17, do versículo 23 ao 31. Aqui fala sobre a morte de Sansão. Aqui nós vamos ter uma grande lição, que o Espírito Santo tem para passar para nós. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. E para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo louvar ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão chamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com sua mão direita numa e com sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, o trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Então o que aconteceu aqui com Sansão? Todos geralmente conhecem esse relato da Bíblia, onde Sansão, Deus havia dado a ordem, para que eles se casassem sempre com alguém do mesmo povo, mas Sansão, ele escolheu uma mulher, que era dali do povo, que era inimigo do povo de Deus, E ali, você pode ler toda a história de Sansão, aqui eu estou resumindo, Sansão, ele se envolveu com Dalila, e Dalila vendeu ele, por moedas de prata. A informação, quando ela conseguiu tirar a informação de Sansão, ela falou aonde estava concentrada a sua força, que seria nos seus cabelos, porque ele era nazireu desde o seu nascimento, E ali nunca tinha passado navalha sobre a sua cabeça. Então, quando cortou o cabelo dele, quando ele acordou, Sansão havia perdido as suas forças, e assim os filisteus foram até lá e o cegaram. Então Sansão ficou ali por muitos anos, trabalhando em um moinho, só que os seus cabelos foram crescendo. E nesse dia em que estavam todo o povo ali dos filisteus reunidos, ele não perdeu a oportunidade. Ele pediu para o Senhor que lhe desse força novamente para que ele pudesse derrotar os seus inimigos. Sansão, ele era um dos juízes, que Israel teve. Então há pessoas que não estão vivendo ataques do inferno, estão vivendo as consequências de terem perdido a visão espiritual. Quando a visão se apaga, o coração endurece. Quando o coração endurece, a pessoa começa a brincar com aquilo que Deus já disse que mata. E quando ela brinca, ela cai. Sansão não foi destruído por causa de Dalila. Ele foi destruído porque parou de enxergar primeiro por dentro. E é assim também hoje. Gente que já carregou fogo, mas hoje carrega pesos que Deus nunca colocou. Gente que já ouviu a voz de Deus, mas agora vive no ciclo da repetição. Gente que já foi resposta, mas hoje vive perdido dentro de si mesmo. A pior cegueira não é a dos olhos, é a cegueira da alma.
É quando a pessoa perde o temor, perde o foco, perde o discernimento e começa a achar normal aquilo que está destruindo ela. A dor de quem perdeu a visão é silenciosa, mas cruel. Vive acorrentado em situações que antes teria força para romper. Vive preso a pessoas que antes teria coragem de deixar. Vive fazendo coisas que contradizem quem Deus mandou ser. Mas existe um ponto que muda tudo, né? A hora em que a alma reconhece que caiu. Então, aqui o que aconteceu com Sansão foi a consequência da desobediência, né? Ele cedeu aos desejos da carne. Sansão, ele cedeu, né? Ele cedeu ali a concupiscência dos olhos, né? Porque no mundo contemporâneo, né, os émulos de Sansão estão por toda parte. Consideram-se modernos e descolados, julgando-se no direito de tomar decisões baseadas naquilo que os agrada e não naquilo que Deus aprova. Aqui Sansão, infelizmente, ele sofreu as consequências de ter escolhido viver da forma como ele quis. Ele escolheu a mulher que ele quis para casar e não seguiu a instrução que Deus havia dado para o seu povo. Se Abraão mandou que o seu servo Eliezer fosse buscar uma esposa para o seu filho Isaque lá na casa de seu pai, por quê? Porque Abraão estava obedecendo a ordem de Deus, a direção de Deus. Só que aqui o Sansão, quando ele desviou o seu olhar do Senhor e ele começou a dar espaço para os seus desejos, ele começou a cair. Começou a sua caída ali, começou a sua derrocada. Os pais tentaram alertar, mas ele não ouviu. E quando a pessoa ela está cega espiritualmente, você pode até tentar falar com ela, mas na maioria das vezes ela não quer ver, ela não quer ouvir. Porque ela quer permanecer no centro do seu eu e no centro da sua vontade, né? E aqui diz mais, né? Que tomar uma decisão com base não no que diz, mas no que deseja, não terminou quando Sansão morreu. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas conduz a sua vida dessa maneira. Para elas, a ideia de se submeter-se a Deus e a sua palavra é loucura inaceitável. A tradição cristã que recomenda uma vida sexual pura, reservada para o casamento, para elas é tola e totalmente ultrapassada. Elas decidem segundo a sua vontade que amizades vão escolher, que filmes vão assistir, que livros vão ler, que lugares irão frequentar, que roupas vestir, o que vão comer, beber e fazer, não se importando o mínimo com o que Deus pensa. Questões de certo e errado estão eliminadas de suas escolhas e a monotonia da vida elas avivam através de licenciosas baladas, geralmente animadas por bebidas alcoólicas e destruidores entorpecentes. O fracasso de Sansão constituiu uma solene advertência contra a concupiscência da carne, que é o desejo da carne, né? A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida. Se esquecem de que todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Então isso aqui é algo muito sério. É algo muito sério, gente. Porque as pessoas, infelizmente, elas não estão procurando priorizar a Deus, como eu falei no devocional anterior. Deus deve ser a nossa prioridade, assim como o ar é primordial para que a gente esteja vivo, estar na presença de Deus também. Então, quando Sansão cedeu para o desejo dos olhos, para o desejo da sua carne e para a soberba da vida, ele caiu. E muitas pessoas acham que coisas são ultrapassadas, só que são coisas que são preceitos, mandamentos do Senhor. Que as pessoas devem se abster, né, da imoralidade sexual. Pessoas que vivem aí na fornicação,
Quando alguém fala que eles estão no pecado, as pessoas não querem aceitar, não, mas casado é o que bem vive. É assim que respondem. Casar para quê? Não, casado é o que bem vive. Vive, mas vive debaixo do pecado, debaixo da desobediência. A palavra fala sobre o leito sem mácula e sem mancha. É quando a pessoa casa da forma correta, namora, tem o seu noivado, se conhecem e depois do casamento eles vão ter intimidade. Eles não dão brecha para Satanás agir na sua vida. E quantas pessoas deram legalidade e sofrem as consequências? Por quê? Porque elas abriram a porta. Desobedeceram, cederam para a carne, para o desejo dos olhos, para a soberba da vida. E foi isso que aconteceu com Sansão. E isso aqui foi algo muito sério, né? Porque pessoas que carregaram fogo, mas hoje carregam pesos que não foi Deus que colocou. Pessoas, né, que já ouviram a voz de Deus, mas agora vivem um ciclo de repetição. Gente que foi respostas, mas hoje vive perdido dentro de si mesmo. A pior cegueira não é a dos olhos, mas é a da alma. É quando a pessoa perde o temor, perde o foco, perde o discernimento. Essa é a maior cegueira. E é nesta cegueira que Satanás quer que as pessoas permaneçam. Ele quer prender as pessoas nos seus desejos. Ele sempre vai tentar mostrar que não tem problema nenhum, não, Deus entende. Quantas pessoas vão lá, pecam conscientemente, diz, não, depois eu peço perdão para Deus. Só que não é assim, não. Quando nós erramos sem ter o conhecimento da palavra, é uma coisa. Deus perdoa o tempo da ignorância, enquanto nós éramos ignorantes espirituais. Mas no momento que eu tenho conhecimento da palavra, eu sei que aquilo ali está errado e eu vou cometer, eu tenho que estar quebrantado, que nem Davi. Que nem Davi fez, que não se aparte de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Completamente quebrantado, arrependido no último da alma, para que Deus venha me perdoar. Porque se a pessoa continua pecando, não, Deus entende, amanhã eu vou lá e peço perdão, tá tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. E quando as pessoas elas estão vivendo nesta cegueira espiritual, muitas pessoas estão repetindo ciclos, processos errados. Quantas pessoas vivem assim? É algo muito triste, é algo muito sério. Ontem, né, nós tínhamos visita aqui em casa e nós estávamos conversando sobre coisas de noticiários, né? E o que mais nos espanta é muitas vezes ver mães permitindo que o outro companheiro que elas arrumaram estão abusando dos filhos, estão machucando, torturando, elas estão assistindo aquilo ali, estão permitindo. Por quê? Porque provavelmente essas pessoas vieram de um lar tóxico. Foi aquela linguagem de amor que elas aprenderam, cresceram no meio da violência doméstica, também passaram pelas mesmas coisas e acham que isso é normal. Aí, para ficar com aquele companheiro, por causa da dependência emocional, elas se sujeitam a ver os filhos passar pelos piores abusos, pelas piores atrocidades. Isso quando não ajuda a matar os filhos junto com as pessoas que elas arrumaram. Por quê? É coisa demoníaca. Desejo da carne, desejo dos olhos, a cobiça da carne, aquela soberba. Pessoas que espiritualmente elas estão tão feridas, pessoas que têm uma alma destruída, cheias de traumas, pessoas que vivem repetindo ciclos, mas enquanto elas não viverem na luz da verdade, elas não trouxerem estas coisas para a luz, para serem curadas. Quantas pessoas estão na presença de Deus, se dizem cristãos, não, eu sou crente, mas estão ali cheios de traumas, cheios de ferida na sua alma que não conseguem curar. Sansão passou uma vida aqui, um homem que tinha uma força tremenda, que com uma queixada de jumento ele matou um monte de gente.
né? Quantas pessoas Sansão matou? Só que ele, pelo seu desejo, né? Ele teve seus 2 olhos furados, ficou cego, serviu de chacota, foi zombado. No último dia da vida dele, ali que ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, o Senhor permitiu que ele deu a força novamente para que ele derrubasse aquelas colunas, e ele matou mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida, nos 20 anos que Sansão ficou ali como juiz. Só que teve aquele período que ele ficou ali como escravo dos filisteus, moendo uma roda de moinho, né? Sendo zombaria dos outros, porque quando a pessoa tira os olhos de Jesus, ela começa a virar chacota de Satanás. O diabo começa uma situação de humilhação na vida dela. Satanás começa a fazer e acontecer, porque quando ela deu legalidade, foi o que Sansão fez. Quando ele desobedeceu a Deus e cedeu para a carne, ele deu toda a legalidade para que isso acontecesse na vida dele. Deus foi ruim? Não, foi a legalidade que ele deu. Foi o castigo que ele recebeu. Porque se ele tivesse seguido a instrução, a direção de Deus, os seus pais o alertaram, né? Mas ele disse, não, eu quero esta mulher, é com essa aí que eu vou me casar. Aí não deu certo com aquela, ele arrumou a Dalila. E ali foi. E as pessoas são assim. Porque quando elas querem viver o seu eu, a sua vontade, infelizmente, gente, elas se dão mal. Mas existe um ponto que muda tudo, né? A hora que a alma reconhece que caiu, Sansão cego, acorrentado e ferido, fez o que muitos evitam até hoje. Ele clamou. E quando ele clamou, a força voltou, e não existe restauração sem verdade, não existe propósito sem arrependimento, e não existe visão sem retorno ao altar. Se a visão se perdeu, volte. Se a força acabou, volte. Se o discernimento apagou, volte, porque Deus só devolve a visão para quem admite que ficou cego. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Quando eu li essa mensagem aqui, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Então, só recebe de volta aquele que clama, e Deus só devolve a visão para aquele que admite que ficou cego. Para aquele que admite, como Davi lá atrás, quando pecou com a Betseba, que ele disse, somente eu pequei contra o Senhor. Pai, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas me devolva a alegria da tua salvação. Davi rasgou a alma dele. Ele reconheceu que ele havia ficado cego pelo pecado, que ele se envolveu com uma mulher casada, que ele cometeu adultério, que ele cometeu um homicídio, e depois o mal entrou ali na casa dele, pela legalidade que ele deu, entrou na vida de Davi, na vida dos seus filhos, no seu reinado. Então tudo tem consequências. Sansão não teve uma família, não deixou um descendente, né? Que triste isso. Um homem que foi nazireu desde o seu nascimento. Nunca se passou navalha sobre a sua cabeça igual Samuel. Só que Samuel foi levado, criado no templo, né? E fez aquilo que agradava a Deus. Mas aqui Sansão, quando ele cedeu para o desejo da sua carne, para o seu coração, ele decretou ali a sua morte. Porque tem caminhos, como diz a palavra, que para o homem, né, parecem bons, mas no final são caminhos de morte, de destruição. Então, que essa palavra venha para que a gente reflita nas nossas decisões, no caminho que nós estamos trilhando, nas decisões que nós estamos tomando, se esse é o rumo certo, se esta é a direção certa, é o Espírito Santo que está me direcionando, ou é a minha vontade ou é o meu querer? Às vezes as pessoas se enganam, mas eu senti de Deus. Não, Deus me faz. Tem gente que começa assim, e não é assim que as coisas funcionam. Porque quando eu orei e pedi a direção de Deus, né? Se eu deveria ir embora de Lajeado ou permanecer lá, gente, eu disse, Senhor, o Senhor vai falar comigo através da tua palavra. Não sei se o Senhor vai usar o pastor no culto, se eu vou ler aqui. E na hora que eu estava no culto, o pastor foi indo, e ele disse, eu não sei nem por que eu estou indo para cá, para Gênesis, isso não estava nem no meu esboço, mas alguém aqui está precisando ouvir. E quando o pastor chegou naquela palavra,
aonde Deus disse para Isaac: não desce para o Egito, permanece na terra que eu te disser, ali eu te abençoarei e te prosperarei. Aquela palavra veio assim, ó, e veio como se parece que foi jogada assim, bateu aqui, eu acordei, eu abri os olhos, eu disse: Senhor, muito obrigada, é a minha resposta. Então não se iludam, porque às vezes tem pessoas, a palavra diz que enganoso é o coração do homem. Ai, porque eu senti. Ah, porque... Não se iludam. Porque Deus, ele vai dizer um sim ou um não. E Deus, ele vai falar conosco através da sua palavra. É através da palavra que Deus vai nos dar a direção. É através da palavra, Deus, o Espírito Santo vai vir e vai dizer: é assim. E muitas pessoas estão, ai, eu senti, ai, porque Deus falou, e quebram a cara, porque elas estão indo pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Cuidado com isso. Cuidado para que você não caia na cegueira espiritual, no sentimentalismo. Então vigie nisso. É um alerta para mim e para você. Porque o Espírito Santo, ele vem para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Dessas 3 coisas. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem a tua palavra. Que elas sejam alimentadas, que elas sejam edificadas, abençoadas, prósperas, Pai. Que elas não venham ceder ao desejo da carne. Que essa pessoa que está cega reconheça onde ela caiu, se arrependa e volte para o Senhor, clame, busque novamente para que o Senhor dê forças para ela, Pai, para que ela volte para o caminho, para que ela persevere, para que ela esteja uma constância, aquela busca de estar na tua presença, de voltar para a tua presença, Pai. Que toda cegueira espiritual seja anulada, seja removida, Pai, dos olhos desta pessoa, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, Pai, fale a estes corações, que o Senhor venha manifestar a tua graça, que o Senhor venha derramar da tua unção, derramar do teu poder sobre todas estas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome de Jesus.